Jesus, o caminho, a verdade e a vida, o Príncipe da Paz, o Messias enviado por Deus para libertar o povo de seu pecado. Hoje iremos falar sobre o pão da vida. É correto afirmar que toda a Bíblia aponta para Jesus. E quase tudo o que se sabe sobre Jesus provém de 4 livros do Novo Testamento da Bíblia. Esses são conhecidos como os Evangelhos. De acordo com a Bíblia, o anjo Gabriel visitou uma mulher chamada Maria e lhe disse que ela daria à luz a um filho, o Filho de Deus. Jesus nasceu em Belém, na cidade palestina, no Oriente Médio. Maria e seu marido José eram de Nazaré, e foi ali que a criança cresceu. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no templo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e perguntou: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém, terra de Judá. Então o rei Herodes ordena que os magos vão ao encontro de Jesus, dizendo: quando chegar lá, avisa-me, quando o encontrares, para que eu vá adorá-lo também. Depois de ouvir o rei Herodes, os 3 magos partem, encontram Jesus na casa e, prostrando-se com o rosto em terra, adorá-lo. Depois, ofereceram-lhe presentes, como ouro, incenso e mirra. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque o rei Herodes procura matar o menino. Então, o rei Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Depois, Herodes morreu, e o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. E eles se dirigiram para a Galiléia, numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado, e ele será chamado Nazareno. Foram poucos relatos da infância de Jesus. Relatos como sua circuncisão e a apresentação aos 12 anos no templo. Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 42 vai dizer: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Jesus foi muito bem ensinado pelo seu pai e por seus líderes da sinagoga, pois aos 12 anos ele discute com doutores da teologia. Os jovens naquela época, que eram mais prodígios e tinham mais talentos, eram chamados pelos rabinos para serem discípulos. Quando eles acabavam a escola judaica, eles se tornavam aprendizes de teólogos. Mas Jesus não. Ele voltou para sua casa, possivelmente ajudando seu pai na carpintaria.
O nome Jesus significa salvação. A palavra Emanuel significa Deus conosco está, porque Deus estava no meio do seu povo. Yeshua, salvação de Deus. E o Messias, o prometido, o ungido. Podemos dividir o ministério de Jesus em 3 períodos. O primeiro deles é a obscuridade, que é onde Jesus estava começando a aparecer aos 31 anos de idade. Que o início é marcado pelo seu batismo no Rio Jordão. Jesus é batizado por João Batista, e em seu batismo o Espírito desce sobre ele. E naquele momento, ao qual o Espírito desceu sobre Jesus, deu início então o seu ministério. Depois Jesus vai para o deserto, onde é tentado por Satanás. E logo após isso, alguns discípulos de João começam a o seguir, como João, André e Natanael. E os outros vão sendo chamados depois. É nesse período que Jesus começa com suas pregações e ensino. É nesse período que Jesus começa com suas pregações e ensinos. O segundo período do ministério de Jesus chamamos de a popularidade, que é quando Jesus começa a atrair grandes multidões. É nesse período então que é escolhido os 12 discípulos, como também pregações e vários milagres. E é em um dos últimos grandes milagres de Jesus, depois da multiplicação dos pães, Jesus diz: se alguém não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. E é nesse momento que muitos ali deixam de seguir Jesus. E Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês, também não querem ir com eles? E Simão Pedro lhe responde: Senhor, para quem iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? E o terceiro e último período do ministério de Jesus é a rejeição. Foi um ano de muita discussão, pessoas procurando matar Jesus, predições sobre a paixão e a sua ressurreição. E o ponto-chave para isso foi a ressurreição de Lázaro, onde agora muita gente sabe e os fariseus conspiram ainda mais para tentar matar Jesus. E logo depois dessas coisas temos a Semana da Paixão, a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Naqueles tempos, quando o rei via visitar uma cidade, a sua entrada triunfal dizia muito sobre como era o rei, porque ele demonstrava o seu poder e as suas riquezas. Mas Jesus não. Jesus entra como rei, com uma multidão, mas demonstrando uma grande simplicidade. Para cumprir a profecia que dizia: eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado no jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. E Jesus então entra, uma entrada triunfal em Jerusalém, assentado sobre um jumento. E a maior parte da multidão estende seus ramos pelo caminho.
Então Jesus entra em Jerusalém, assentado sobre um jumento, e a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões o adoravam e clamavam, dizendo: Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Então a cidade se agitou e as pessoas começaram a perguntar: E quem é esse? E a multidão respondia: Esse é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Então acontece a purificação do templo. Jesus entra no templo e expulsa todos os que ali vendiam e compravam. E revirou as mesas dos canibais e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. Então vieram se aproximando dele mancos e cegos, e ele os curou. Porém, os escribas e os sacerdotes indignaram-se com Jesus. Depois disso, Jesus saiu e foi para Betânia, e ali passou a noite. De manhã, ao voltar à cidade, Jesus teve fome. E avistando a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. E ele a disse: Nunca mais nasça frutos em ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, admirados, perguntaram: Como a figueira secou de imediato? Jesus, porém, lhe respondeu: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até se disseres ao monte: Erguete e lançate no mar, isso lhe será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Logo após esses acontecimentos, Jesus agora entra no templo. E quando estava ensinando, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade? E agora eles começam a discutir sobre o assunto. E logo após isso, segundo o livro de Mateus, acontece uma série de várias parábolas, ao qual Jesus sempre gostou de ensinar por meio de parábolas. E no livro de Mateus ele mostra várias parábolas de Jesus. E antes de Jesus ser preso, houve muitas discussões e diálogos com saduceus, fariseus, com sacerdotes, com pessoas que entendiam da palavra e queriam pegar Jesus através da própria palavra dele, para dizer que Jesus não era o Messias prometido. Porque eles não queriam que Jesus fosse. Eles tinham raiva e até queriam matar Jesus. A Bíblia diz que ia se aproximando a festa dos pães sem fermento, ao qual era chamado de Páscoa. E os principais sacerdotes e escribas procuraram algum modo de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entra em Judas, sobrenome de Iscariotes, que era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele foi combinar com os principais sacerdotes e com os guardas do templo de que maneira entregaria Jesus para eles. Eles se alegraram com isso e concordaram em lhe dar o dinheiro. Ele aceitou e passou a procurar uma ocasião para entregar Jesus sem causar tumulto. Chegando o dia da festa dos pães sem fermentos, o que deveria sacrificar um cordeiro pascual, Jesus envia Pedro e João dizendo: Ide, preparai-vos a refeição para a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde quereis que preparemos? E agora Jesus dá as instruções para eles e eles vão. Chegada a hora, Jesus se põe à mesa com os apóstolos e diz-lhe:
tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco, antes do meu sofrimento, pois vos digo que não comereis mais até que se cumpra o reino de Deus. Então, Jesus toma o pão e, tendo dado graça, partiu e entregou a eles, dizendo: Este é o meu corpo, que é dado por meio de vós. Fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa, porque, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai do homem por quem ele é traído. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: qual deles iria fazer aquilo? Depois vem a passagem de que o maior seria o menor, porque os discípulos estavam discutindo entre eles, porque queriam saber quem dentre eles era o maior. Logo após esses acontecimentos, vem Jesus rogando, intercedendo por Pedro, porque vai dizer que Satanás pediu para que peneirasse como trigo. Depois disso, vem a passagem do Getsêmani. Então Jesus saiu conforme o seu costume e foi para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiam. Então Jesus pede para que eles orem, para que não entreis em tentação. Jesus então se afasta dele a curta distância e, ajoelhando, orava, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu o anjo do céu, que o encorajava, e cheio de angústia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Depois, levantando-se, vai até seus discípulos, e encontrou eles dormindo, e disse: Levanta-te e ora, para que não entreis em tentação. A Bíblia conta que quando Jesus falava essas coisas, surgiu uma multidão, ao qual vieram para prender Jesus, e Judas estava à sua frente. Então, um dos discípulos feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhes a orelha direita. Mas Jesus disse: Basta, deixai-vos, e tocando-lhes a orelha, o curou. E Jesus disse: Todos os dias eu estava convosco no templo, e não me prendestes, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Jesus então é preso. Então, prendendo, levaram Jesus à casa do sumo sacerdote, e foi lá onde Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, na terceira vez que Pedro nega Jesus, o Senhor vira o olho para ele, e ele se lembra daquilo que Deus tinha falado, dizendo: Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro então sai dali e chora amargamente. Então, naquela noite, os homens prendem a Jesus e começam a feri-lo, e começam a zombar dele. Logo que amanhece, reuniu-se a assembleia dos líderes do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde disseram: Dize-nos se tu és Cristo. E ele respondeu: Se eu disser, não crereis. Logo depois, eles se levantam e são conduzidos para Pilatos, e começam a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem perturbando nossa nação, proibindo pagar impostos a César, e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. Pilatos então diz que não vê culpa nesse homem, mas o povo continuava a insistir para que Jesus fosse morto. Então, quando Pilatos descobre que Jesus vinha da jurisdição de Herodes, mandou para lá.
Herodes então queria ver algum milagre de Jesus e estava até contente, pois Jesus está indo para lá, porque tinha ouvido muito falar ao seu respeito. Então Herodes fez muitas perguntas para Jesus, porém Jesus não respondeu nenhuma. Então, com seus soldados, Herodes tratou com desrespeito e, zombando dele, vestiu com a roupa resplandecente e o mandou de volta para Pilatos. Então, naquele mesmo dia, tanto Pilatos como Herodes se reuniram. Eram inimigos, mas se tornaram amigos, e continuaram a dizer que não havia culpa naquele homem. Mas a multidão continuava a pedir para que Jesus fosse morto e crucificado. Eles, porém, diziam que Jesus ia ser castigado e depois, em seguida, ia ser solto. Naquele tempo, eles tinham que soltar alguém, um preso, por ocasião de festa. Então, a multidão queria que Barrabás, o preso, fosse solto e Jesus fosse condenado à cruz no lugar dele. E por a multidão insistir muito, tanto Pilatos como Herodes decidiu condenar Jesus à crucificação. Então, Jesus, com a cruz em suas costas, vai a caminho de Gólgota. E, no meio do caminho, pegaram certo Simão, que era cirineu, e vinha do caminho, e puseram a cruz sobre suas costas, para que carregasse atrás de Jesus. E uma grande multidão seguiam, como também mulheres que choraram e lamentaram. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, ele e também os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas de Jesus, tirando sorte sobre elas. Então, tanto aquelas pessoas que estavam ali continuavam a ridicularizar Jesus, como até mesmo o próprio exército ofereceram até vinagre a Jesus, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E acima de Jesus estava escrito: este é o rei dos judeus. Então, um dos ladrões que estavam ao lado de Jesus, também sendo crucificado, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia conta que já era a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido, e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, clamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Quando o centurião viu o que havia acontecido, glorificou a Deus, dizendo: é verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que havia apreciado, visto tudo aquilo, vendo o que acontecera, certificou-se e lamentou profundamente. Então Jesus é sepultado por um homem chamado José, ao qual foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Tirando da cruz, envolveu num pano de linho e colocou no sepulcro escavado sobre a rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Então Jesus teve sua prisão na quinta-feira, foi julgado na sexta, e também na sexta teve sua morte e crucificação, e ao domingo ressuscitou. Então, ainda na madrugada de domingo, as mulheres vão em direção ao sepulcro de Jesus. Chegando lá, a pedra estava removida e não havia ninguém. Logo depois, apareceram-se 2 homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e baixaram os olhos para o chão. Eles lhe disseram: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo?
Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então as mulheres vão e começam a contar o que tinha acontecido para os discípulos. Mas eles não deram crédito, acharam que elas estavam delirando. Porém, Pedro foi lá e encontrou o sepulcro vazio. No mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, seguiram para o povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 70 estados. Jesus então se aproxima daqueles discípulos, mas os olhos deles estavam como fechados e não o reconheceram. Só depois de muito tempo, a partir do momento que eles reconheceram o partir do pão, souberam que se tratava de Jesus. Voltaram e contaram isso aos outros, dizendo: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E quando contava essas coisas aos outros, o próprio Jesus apareceu para eles e disse: paz seja convosco. Eles, assustados e com medo, pensaram que era algum espírito. Porém Jesus lhe disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai para as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos. Como percebereis, eu tenho. Depois de Jesus ter comido com eles, pegou e disse-lhes: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, porque era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então o Senhor lhe deu entendimento, para que compreendesse as Escrituras, e disse-lhe: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que o seu nome se pregaria o arrependimento para o perdão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E Jesus disse: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e levando as mãos, abençoou. Levantando suas mãos, e aconteceu que, enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado ao céu. Depois de o adorar, eles voltaram com grande alegria para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Bom, esse foi um breve resumo da história de Jesus. E aqui embaixo, na descrição, estará a cronologia completa da vida de Jesus. Acesse o link.